Eu quero ler aqui, a gente vai adorar o Senhor em seguida, amém? Eu achei que não ia falar sobre isso, mas é sobre isso que eu quero falar, ou melhor, que eu creio que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. São 11h25, e eu vou dizer assim, no versículo 22, Deus quer falar contigo. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a uma distância considerável da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, já eram mais de 3, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Diga aleluias. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, aquele que rompe as regras das leis da física. Amém? Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Um dos grandes benefícios que a graça provocou lá em casa, além de todos que ela fez na minha vida, a graça de Deus, ela provocou um benefício para a vida do Miguel e para a vida da Olivia. Eu era um pouco chato como pai, né? Não sei se perguntar para ele se eu ainda continuo sendo, né? Mas assim, bastante intransigente, bastante exigente, querendo as coisas sérias. E eu sou firme, eu gosto das coisas corretas. Eu entendo que a gente precisa ensinar sim as crianças de maneira firme, de maneira correta, mas isso precisa ser feito com amor, né? E eu às vezes era um pouco intolerante com os equívocos, com as falhas que as crianças cometem. É normal que elas cometam. A Olivia se beneficiou ainda mais. Mas eu me lembro que eu comecei a pensar na maneira como Deus me trata e como Ele leva de boa as minhas bobagens, as coisas que eu faço errado, e como às vezes eu era intransigente com as minhas crianças, com os meus filhos. E o Miguel tirou um grande proveito disso, porque logo que eu estava mergulhado nisso, eu estava lendo um dia aquele livro A Cabana. Quem leu A Cabana aqui? Leu? Olha, bastante gente leu. E quem não leu, eu te digo, leia, né? Vale muito a pena. Aquele livro foi muito marcante na minha vida, porque quando eu comecei a pregar sobre a graça, eu não conhecia ninguém. Deus me ensinou da graça, e eu achava que eu estava ficando meio louco, né? E quando eu li aquele livro, eu falei: bom, se eu estou ficando louco, tem mais alguém louco comigo, então tudo bem. Eu chorava o tempo todo lendo aquele livro, porque eu entendia que a graça estava sendo derramada mesmo sobre mais vidas. E naquele livro tem uma passagem em que o rapaz entra numa cozinha e está todo mundo rindo e brincando. Eu não sei quem leu, se vai lembrar, tem algumas carinhas que estão até já acenando com a cabeça, e tem um pote de farinha derramado no chão. Quem lembra dessa cena assim, né? E eles estão rindo, e ele fala assim: como assim, né? E
mais ou menos, a mensagem que ficou para mim daquela passagem é que nós vamos rir dessa farinha caída, porque a gente não vai deixar que um acidente como esse roube o nosso momento, a nossa harmonia. E eu comecei a chorar e pensar, e eu me emociono. Bom, eu pedi para Deus fazer essa igreja a igreja mais chorona dessa nação do mundo, né? Então eu vou ter que pagar esse preço, né? Se alguém estava aqui no ano passado, eu falei isso, porque aqueles que choram serão consolados, e o choro atrai a atmosfera do céu, e eu quero que esse lugar atraia a atmosfera do céu. Então prepare-se para viver dias de choro na presença do Senhor. Não o choro de queixa, não o choro de quem olha para o próprio umbigo, o choro de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E quando Kadesh, que bom te ver aqui com a Alessandra. Quando eu li aquilo, eu pensei, quantos momentos lindos eu tenho desperdiçado da minha vida, porque eu tenho sido severo demais com meu filho, tenho me preocupado mais em ensinar do que em amar, mais em corrigir e mostrar o erro do que em abraçar e falar vamos juntos. E mudou o meu posicionamento como pai, e em vários sentidos, como pastor, como esposo, né? Hoje a Paula faz tanta coisa errada, eu nem ligo. Ela se beneficiou bastante disso. E um dia eu estava em casa, e lá em casa, vou contar intimidades para vocês, por favor, guardem só para nós, né? E eu estava em casa, estou lá conversando com a Paula. Eu estou sentado aqui no vaso sanitário, ela tomando banho e as crianças andando para lá e para cá, né? Aí veio o Miguel, a gente estava voltando de uma festa e ele ganhou uma aqueles bonequinhos de bexiga, sabe o que faz? É tão fofo aquilo, né? Enquanto ele está inteiro, né? Ele cheio de farinha, aquele bichinho, né? E a Paula tomando banho. A Paula é pouco estressada, ela parece uma girafinha, minha esposa, porque ela cai dura, né? Ela não fala nada, quietinha, fica roxa e cai dura, assim, né? E aí o Miguel brincando com aquele bichinho pra lá e pra cá e tal, e a gente falando alguma coisa da festa e tal, de repente a Shekinah de Deus nos invadiu, né? Uma nuvem de glória, os homens já não se viam mais, e era tudo branco no banheiro. Você não está entendendo, subiu uma nuvem de talco, porque é uma farinha com talco, com um perfume bom, coisa nova. Cara, mas levou uns 5 minutos para a gente começar a tentar enxergar alguma coisa e entender o que estava acontecendo. E ali eu vi que eu tinha sido curado por Deus da minha boba intransigência, né? Eu tinha visto que, como Deus, quantas vezes não ligou para as bexiguinhas que eu estourei cheias de farinha, e pelo contrário, deu risada da minha inocência, da minha falta de conhecimento com as coisas que eu estava lidando e do estrago e da sujeirada que eu fazia. Daí nasceu aquele slogan do homo se sujar faz bem, né? Alguém teve um delay aí, né? Alguns demoraram mais dessa vez, já tudo bem. Mas eu estava pensando nisso e hoje eu falei, puxa, eu devia ter montado a piscina do batismo aqui hoje, né? Como é que vocês acham que estaria isso aqui se a gente tivesse feito o batismo aqui hoje? Uma bagunça geral, né? Assim, bem molhado, né? E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a mesa está aqui, e às vezes a gente impõe para as pessoas e impõe para a gente algumas regras e alguns princípios e alguns modelos, entenderam que para participar da presença de Deus, está muito engraçado aqui porque eu estou ainda com esse fiozinho aqui, cada hora que eu passo para participar da presença de Deus, eu tenho que seguir padrões. A culpa é da Claudete, tá, gente? Ela que deixou a bexiga aqui aí, não da Andréa Oliveira, que deve estar bem quietinha nessa hora. Do cultinho das crianças de quinta. Faz parte da bagunça desorganizada dos senhores. O culto tem ordem, mas isso não significa que Deus seja um chato de galochas. Isso não significa que você tenha que seguir padrões rígidos para se aproximar de Deus. A palavra de Deus hoje para as nossas vidas é: corra para mim. Então corro a ti, do
jeitinho que você está, como você está. As igrejas impõem modelos, impõem regras. Deus não impõe nada. Eu estava pensando um pouco nesse Pedro, né? Muito louco esse Pedro, porque eles estão lá no mar, Jesus vem, padroeiro dos surfistas, né? Total, chegando de madrugada, surfando sobre as ondas, surfando sobre as águas. Eles estão todos apavorados, ficam mais ainda quando vem Jesus. Eles ficam mais apavorados ainda, falando: quem é esse? É um fantasma, tal. E Pedro era muito, espontâneo. Então falando: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir nessa também, deixa eu pegar essa marola aí com o Senhor. E Jesus fala: come here, Pedro, venha, come here, Peter, vamos pegar essa onda juntos, E Pedro sai, e ele começa, é ótimo isso, porque a Bíblia fala, eu fico olhando, mas Jesus não teve que fazer uma oração, consagrar a água. Pedro desce do barco e sai andando sobre a água. Como assim? Cara, eu acho ótimo, ele simplesmente desce. Hoje eu tentei lá na piscina, falei: agora, vocês vão ver, vou cair aqui por dentro, não deu certo, mas vou continuar tentando. E Pedro desce do barco e sai andando sobre as águas, na boa, Só que aí ele se distrai com o vento, e ele se distrai com as circunstâncias, e ele começa a afundar. E eu amo pregar sobre isso. Tem muitas pregações que sairiam daqui, mas eu não quero falar sobre isso com você hoje. Eu quero falar sobre uma outra coisa. Pedro se distrai, e o que acontece? Ele, é o padroeiro dos que levam caldo. Jesus é o padroeiro dos surfistas, e Pedro é o padroeiro dos que tomam o primeiro caldo da vida, E aí Jesus puxa ele de volta e leva ele de volta para o barco. E lá no barco estão outros 11 que, numa boa, se fosse como meus amigos, tipo assim, Ana, Leivinha, Dona Letícia, estavam cascando o bico de mim. Olha lá, a cabeção foi para a água e já tinham postado, a essa hora já estava no Facebook a foto do cara afundando na água, todo encharcado. Você imagina isso, E ele volta para o barco todo encharcado, acho que desarmou. Não, filho, eu acho. Ele volta todo encharcado para o barco, queridos. E aí eu fico pensando, talvez a gente pudesse imaginar que no versículo seguinte, Pedro estaria num cantinho do barco, todo amuado, todo envergonhado, porque o que encharcou Pedro? Fala assim: foi a água do mar, pastor, claro, sim ou não? Mas por que ele afundou se ele estava andando sobre as águas? Ele afundou porque ele perdeu o foco em Jesus. Ele afundou porque ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias. Olha quantas pregações boas, vai anotando aí para fazer. Ele afundou porque ele não confiou em Deus, amém? Ele afundou porque ele não acreditou que era possível viver um milagre. Ele afundou porque ele pecou, ele estava em pecado e acabou afundando, sei lá, N motivos. E os motivos pelos quais Pedro afundou não são legais. Não sei se você entende isso. Ele afundou porque ele desconfiou, ele afundou porque ele teve medo, ele afundou porque ele não olhou mais para Deus, ele afundou porque as circunstâncias falaram mais alto no coração dele, sim ou não? Pedro está encharcado de vergonha, Pedro está encharcado de medo, Pedro está encharcado de acusação, Pedro está encharcado de culpa, e Pedro está no barco com Jesus. E Jesus não dirige para Pedro uma palavra de recriminação, Ele fala: Pedro, cabeção, por que você não teve fé? Era só isso, era só ter tido fé. Não é isso que Jesus fala para ele? E vamos voltar para o barco. Quando eles entram no barco, o que acontece ali? Acontece um culto de ações de graças. A Bíblia diz que eles exaltavam e glorificavam a Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E quando fala eles, eram os 11 medrosos e o 12º encharcado. Eram todos. O que eu quero
eu quero falar para você é que às vezes nas nossas igrejas a gente acha que é lugar só para os secos. Eu estava subindo de lá, aí alguém, não sei se foi o Valentim, acho, me abraçou e falou: pô, você não se enxugou? Tá molhado? Foi você, né? Foi a Ana, bateu a mão nas minhas costas. Você tá molhado? Eu falei: Ana, pelo amor de Deus, eu sou homem. Homem não usa toalha. Alguém na sua casa não sabe disso? Né? Essa é a diferença básica de um homem e de uma mulher. Sai do banheiro e sai molhando tudo, né? Toalha pra quê? Né? Basicamente é isso. Malemar e sai do jeito que for. Essa é essência. Isso é essencial na natureza do homem, não usar toalha. Você consegue me ouvir aí? O Júlio vai já pegar o microfone. Mas o que eu estava olhando lá, e ela falou assim: você está molhado ainda? E aí eu vi a Aninha com o secador de cabelo. Pedro não tinha secador de cabelo. Pedro não tinha Obrigado. Outro dia eu vi um devocional da Ana que ela falou que quando ela saía, ela levava na malinha tudo quanto é tipo de roupa para a Aninha. Se ela pensasse em se sujar, tinha uma roupa para ela trocar. Pedro não tinha uma mudinha de roupa no barco, entendeu, queridos? Pedro não tinha um secador. E Jesus não o discriminou. Às vezes a gente entra na igreja e as pessoas, molhadas pela descrença, molhadas pelo medo, molhadas pela falta de fé, molhadas porque se distraíram com o vento e deixaram de olhar para Jesus, são olhadas com preconceito. Olha, você vai molhar muito a igreja, então fica na metade do fundo, tá? Galera molhada, por favor, aí no fundão, porque a gente não quer ninguém molhado de desconfiança no louvor. A gente não quer ninguém molhado de medo na diaconia. Muito menos a gente quer pregadores molhados. Amém? Mas a verdade é que Jesus veio para buscar e salvar os molhados. Amém? Jesus veio para buscar e salvar pessoas que não são perfeitas. Jesus veio para buscar e salvar pessoas encharcadas, pessoas que, como é que eu vou falar? Fogem muitas vezes do padrão todo certinho. Eu queria ter feito o batismo aqui hoje, queria estar uma molhaceira geral. O que eu quero que você entenda é que Deus te quer molhado. Deus te quer com os teus medos, com as tuas inseguranças. É tão lindo porque Jesus acontece um culto de adoração a Ele ali naquela hora. Vamos lá para Genezaré, porque você precisa ministrar as vidas. Pedro, tem gente precisando se abençoar. Mas espera aí, gente. Esse Pedro trocou de roupa? Ainda não. Esse Pedro está sequinho? Ainda não. Esse Pedro está encharcado pela vergonha do fracasso, pela vergonha de ter naufragado, pela vergonha de ter olhado para Jesus, pelo medo de ter olhado mais para as circunstâncias. Esse Pedro, ele é chamado por Jesus para ir pregar o Evangelho da Graça. Deus precisa de filhos molhados que busquem outros filhos molhados. Deus precisa de filhos que já viveram muitas vezes no pecado, para ir buscar outros filhos e trazer de volta para a casa do Pai. Eu quero te falar essa palavra hoje, nós vamos para a ceia agora, para que você entenda o chamado que Deus está colocando sobre a tua vida. Quem aqui alguma vez, eu acho que você está me entendendo, né? Já teve molhado pelo medo? Quem aqui alguma vez já olhou mais para o vento do que para Jesus? Quem aqui alguma vez já sentiu que os pés estavam afundando? Quem aqui alguma vez já teve incerteza na sua fé? Levante a mão, o povo molhadinho de Jesus. Oh, glória a Deus! Temos aqui uma piscina cheia. É a tua vida que Deus quer usar. É a tua vida que Deus vai usar para buscar, não é verdade, Boris? Para buscar
outros encharcados, para buscar outros molhados. Ninguém aqui é perfeito, e glória a Deus por isso, porque é na nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus, é nas nossas falhas, e isso não é desculpa para a gente continuar falhando, mas isso é sim motivação para que a gente continue saindo do barco. Porque o mundo está cheio de crentes com carinha de perfeitos, com jeito de perfeito, todo sequinho, com o cabelo feito escova, todo arrumadinho, mas que não se atira nos braços do Pai, que não ousa caminhar em direção à graça e ao amor do Pai. E o que Deus precisa é de filhos que saiam do barco, de filhos que não tenham vergonha de passar vergonha, filhos que não tenham medo de viver circunstâncias inusitadas. Deus está te chamando para descer do barco, ainda que isso custe um caldo bem dado, ainda que isso te deixe encharcado. Deus está te chamando para descer do barco, e depois bem molhadinho, né, você vai poder abraçar outros, e chamar outros, e alcançar outros. Hoje eu estava pensando, quando o Dudu e a Aninha saíram ali da água, que eles abraçaram as pessoas, abraçaram a gente que estava ali, aqueles que estavam fora. Naquele abraço deles tinha o que? Olha, eu vivi uma experiência de amor com Deus. Eu vivi. Tá frio, eu tô todo molhado, meu cabelo tá desse jeito, vai ficar meio verde se tinha cloro na piscina, né? Mas vem me abraçar, porque eu vivi uma experiência com o Deus que abraça, perdoa, aceita e envia. Eles estão encharcadinhos hoje, prontos para serem enviados, e Deus está te chamando para vir às águas com Ele, para ser encharcado com Ele, talvez até para passar alguns momentos de frio, né? Alguns momentos de desconforto, alguns momentos, porque Pedro, imagina lá, na hora que voltou para o barquinho, aquele gelo, né? Aquele ventinho, a Aninha não levou o secador para o barco aquele dia, né? Hoje ela até emprestou o Dudu, né? Que o Dudu está gripado, né? Eu só deixei por isso, porque o homem não usa secador também não. Pergunta para o Wesley. Em nome de Jesus, que você tire do teu coração, porque às vezes a gente dá uma de crente sequinho, fala, eu não vou participar da ceia porque eu não estou muito bem penteado, eu não vou participar da ceia porque eu não estou com a roupa muito enxuta, bem passada. A ceia é pra gente encharcar, é pra gente que entrou na água e ousou acreditar, e é pra gente que falhou, que afundou, mas que continua dando a mão para Jesus e dizendo, eu quero continuar vendo o sobrenatural de Deus na minha vida. Feche seus olhos, amém? Vamos adorar o Senhor.